tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com a Alana Ribeiro, BookToker e BookLove. Daqui a pouco você vai saber direitinho essas nomenclaturas, vou deixar para ela explicar para vocês. Mas é interessante porque o nosso canal, ele sempre traz pessoas e personalidades da área do desenvolvimento humano. A gente sempre está falando de uma temática relacionada ao desenvolvimento humano. Hoje a gente vai mudar um pouquinho essa história. Hoje a gente vai falar de livros. A gente vai falar de uma pessoa que ama livros e uma pessoa que influencia outras pessoas a consumir o livro, consumir a leitura, que é essa jovem Alana Ribeiro. E conta pra gente um pouco da sua história. Explica, book lover, booktalker, como que é É isso? confuso, né? Oi, gente. Então, vai pela plataforma, né? TikTok. Tem vários nichos ali dentro. Então, se você grava para os livros, você é uma booktalk. Uma booktalker, né? Se a gente for inventar mais moda, né? A gente coloca ali o booktalker. No Instagram ficaria bookstagram. Só que é muito grande, aí não pegou. Pegou o booklover, né? E aí, se você fala sobre livros, se você é fã de livros, e você posta sobre isso no Instagram, você fala book lover. Você coloca lá na sua bio e tal. É interessante porque é um trabalho de influencer, né? Você Sim, vai, sim. através dos posts, através do seu trabalho nas plataformas, você vai influenciando pessoas a consumir aquele conteúdo. Sim, eu influencio nos livros, né? Às vezes eu digo que o livro é bom, ruim, dou opiniões ali. Aí também tem um público que se identifica com a opinião que eu dou sobre o livro, tem gente que não, mas aí vira um debate legal, sempre teve debates bacanas, assim. E é bacana porque você é jovem, você vem de uma geração que nasceu com a tecnologia aí, uma geração que veio com as plataformas. E Sim. você traz essa questão do livro, amando o livro, a leitura. Como que isso Então, aconteceu na sua vida? então, é agora que a minha mãe me deserda. O que acontece? Teve uma vez que eu não lavei vasilha. Eu tinha uns 12 anos. Minha mãe ficou pé da vida. Minha mãe ficou com muita raiva que eu não tinha lavado vasilha. Ela chegou do serviço e falou assim: me dá seu celular agora, você tá de castigo. Eu entreguei o celular pra ela. Com raiva, fiquei sem nada pra fazer. Fui na biblioteca da escola. Achei um livro, chama Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos. Foi o primeiro livro assim que eu li. Peguei e falei assim: eu vou ler isso aqui. Já que, né, eu já tinha visto o filme, já tinha lançado o filme dele, peguei pra ler. Depois eu nem quis meu telefone. Minha mãe me devolveu meu telefone e fiquei, porque a coleção era enorme, aí eu comecei a ler e ali eu não parei mais, né? Aí a minha mãe depois começou a me botar de castigo dos meus livros. Aí viu que o celular não adiantava, aí quando ela achava que eu aprontava, ela catava meus livros e escondia, pra eu ficar de castigo. Então, esse livro é que influenciou o início dessa trajetória, desse amor para com os livros e Sim, da leitura. sim, há muitos anos. Nossa, então é uma dica para os pais, né? Vai colocar o filho de castigo, tira o celular e manda Foi. para a Aí biblioteca. depois a minha mãe começou a tirar os livros. Que raiva, eu fiquei. Nossa, eu ficava muito irritada. E assim, qual que é o seu gênero preferido na área da literatura? Hoje é romance e dark romance, né? Na verdade, romance é o gênero e dark romance é um subgênero do romance em si, né? Mas você costuma publicar e postar sobre vários gêneros, né? Não só aqueles que você gosta, né? Eu só falo de romance e dark romance. O que acontece? O dark romance ele é muito julgado, né? Ele é um gênero assim que poucas pessoas, né? Fiz amizades, inclusive. Tem pouca gente que dá a cara pra falar dele, pra falar que gosta dele, que acha um subgênero bacana, porque pra julgar tem um monte de gente. E, inclusive, eu julguei antes de ler, né? A gente julga antes de saber as coisas, né? É daí que vem a palavra preconceito. É um preconceito, né? Eu criei um conceito na minha cabeça baseado em nada e achei que era verdade e não é, não tem nada a ver. Enfim, e aí eu comecei a. Eu já falava de livros de romance normal, e aí eu comecei a falar de dark romance. Porque eu senti ali também que as pessoas que gostavam, que são muitas, precisavam ser representadas, sabe? Ter alguém que fala mesmo, bota a cara, bota o livro, indica, cita frases. E aí eu quis ser essa pessoa, eu quis fazer isso e fui tentando até dar certo.
até eu ter o público que eu tô hoje. Agora, Alana, é interessante porque as pessoas que escolhem o caminho diferente, escolhem às vezes o caminho da minoria e não aqueles do efeito manada, acabam sendo muito criticados, sendo muito julgados, muito combatidos. Como que foi para você enfrentar então essas críticas e enfrentar esses preconceitos das outras pessoas em relação àquilo que você estava praticamente representando, que é esse Sim, gênero dark romance? então, a minha vida inteira eu fui a pessoa que, tipo assim, fui perseguida. Contar a história da minha vida aqui dá um livro e o livro é triste. Então eu só olhei e falei, eu vou ter coragem. E quem são eles? Quem são essas pessoas que estão aqui me xingando? Ninguém. Ninguém. Eu vou olhar para quem gosta de mim, para quem tá aqui comentando, para quem lê o que eu indico, para quem me dá credibilidade. Porque quem não gosta de mim e não agrega na minha vida, não faz falta. Foi isso que eu pensei o tempo todo. Tanto isso quanto outros conteúdos que eu crio. Quando a pessoa fala, você está passando vergonha, isso, aquilo. Eu não me importo, de verdade. Eu me importo com quem gosta de mim. Com quem tá ali comentando um coração que seja, que tá ali, nossa, Alana, eu li o livro que você indicou, eu amei. Nossa, Alana, eu li aquele livro, aquela bomba, eu odiei. Mas que tá ali, que é meu público, né? Recentemente passei por uma situação que eu precisei de defesa. Precisei de uma defesa mesmo. Que poderia ter vindo de pessoas como minha família, mas veio deles, dos meus seguidores. Eu recebi o acolhimento deles e para mim eles que importam. Enquanto eu estiver representando eles, enquanto eu estiver defendendo eles, para mim é isso. Não importa quem falar mal. Você aprendeu a lidar com a situação, então. À Sim. medida em que as coisas iam acontecendo, você armava uma válvula de escape para poder lidar com essa situação. Agora, é muito comum, às vezes, as pessoas colocarem nas redes sociais uma parte da vida delas. Isso é claro, né? Você colocou uma parte da sua vida, que é esse amor com os livros, esse amor com o gênero dark romance, e legal, tá todo mundo vendo essa parte da sua vida. Mas tem uma outra vida que é a vida oculta, que é a vida do dia a dia, dos seus Sim. relacionamentos, né, da sua família, amizades, namoro, e chega a influenciar aquilo que você vive dentro da rede social com aquilo que você vive ali fora. Você leva para casa alguma dor ou você acaba descontando em outras pessoas, às vezes um insucesso quando você divulga ou posta alguma coisa que às vezes não saiu como planejado na rede social? Não, eu não faço isso porque eu sou muito pé no chão. Eu sou sonhadora, né? Desde criança eu sempre falei. Minha mãe falava, estuda medicina. Meu pai, faz medicina veterinária. Faz isso, falando. Eu falei, não, eu quero ser famosa. Eu quero ser alguém que as pessoas gostem, que reconheçam e que se reconheçam em mim, não só me reconheçam. Sempre quis. Então eu não me frustro com números ou coisas assim, eu boto na minha cabeça, eu faço. Até dar certo. Não deu certo na primeira vez, né? Isso serve pra quem, qualquer pessoa. Não vai dar certo na primeira vez, gente. Você tem que continuar e continuar. E foi o que eu fiz. Não deixei me frustrar. Eu frustro mais com a história que eu tô lendo ali. Um personagem morre, um casal termina. Aquilo ali estraga meu dia. Eu fico semanas chorando e remoendo. Mas questão de conteúdo, não. Até porque o meu público, assim, os meus dois tipos de público sempre me recebem com muito carinho, eu fico muito feliz com isso. Raramente tem alguém ali me enchendo meu saco, porrinhando minha paciência. Quando tem, eu xingo também e já solto ali e aquilo não consome meu dia, não. Agora, você trabalha com duas temáticas, né? E duas temáticas diferentes. Você tem dois Instagrams, você tem dois TikToks. Conta pra gente um pouquinho desse momento da Alana aí de se dividir em dois públicos e focada em dois públicos diferentes. Então, tem o meu público maior, que é o meu público infanto-juvenil, né? E eu não queria falar sobre os livros com eles, porque eu não acho apropriado. Eu acho que já tem muita coisa que infanto-juvenil público ele tem acesso que não deveria ter, né? Então eu pensei, cara, se eu gosto de ler, porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto de falar, gosto de fazer, eu gosto de gravar sobre, não é por obrigação, sabe? Eu falei, eu não vou ser essa pessoa.
Eu não vou criar um conteúdo aqui num dia, um POVzinho para uma adolescente, e amanhã vou vir falar de um dark romance aqui. Então, eu fiz identidades diferentes, perfis diferentes, com nomes diferentes, né? Exatamente para ter essa separação. Os 2 perfis ali no Instagram mesmo são bem estruturados, os públicos são completamente diferentes. E eu, sempre que possível, faço essa divisão porque eu não quero atrelar. Um é um, outro é outro. E em relação à gravação, às vezes eu troco de roupa, eu tenho muitas personagens que eu me caracterizo, boto peruca em outro, no perfil que não é de livro, né? Então, eu sempre faço essa divisão mesmo, né? Porque eu não quero mesmo o público atrelado. Como eu estava te contando, tem uma mãe, já recebi algumas mensagens, essa em especial tem um comentário dela no meu vídeo. A filha dela me acompanha em um perfil, não sabe do outro, e ela me acompanha no outro porque ela gosta dos livros. E eu achei isso muito bacana. E também porque o público cresce, né? Meu público não vai ser infanto-juvenil para sempre. Então, quando ele crescer, eu tenho um lugar para acolher ele ali. Eu tenho um lugar agora e no futuro eu tenho outro. Pensamento agora e pensamento no futuro, Sim, estratégia, né? sim. Agora é interessante, falando novamente dos livros, você chegou a ler outros gêneros antes de se apaixonar pelo dark romance? E Sim. como que foi essa jornada com esses outros gêneros? E vamos dizer quais são os outros gêneros que às vezes você dá aquela escapulida, dá aquela lida, comentada, que você pode deixar de dica pra gente também. Então, eu li biografia, né? Tentei ler ficção científica. Eu consegui ler ficção científica, Instrumentos Mortais, eu acho que é ficção científica, ou fantasia, porque tinha romance. Porque no final sempre vai ter um romance em tudo, né? Mas porque tinha o casal principal e é forte. Mas eu realmente não me adapto a outro tipo de livro. Eu acho que é uma idealização desde criança, por ter crescido com pais separados. Talvez seja uma questão mais psicológica, ou talvez eu só goste. Eu realmente não sei. Eu sei que são livros assim que eu não leio nem se me pagar. Eu não leio nem se me pagar. Mas eu vou te presentear aqui com um livro Inteligência Competitiva. Inteligência Competitiva, gente. Esse livro nós acabamos de lançar, o lançamento foi em Brasília no mês passado. É um livro que tem grandes personalidades que escreveram, porque nós estamos vivendo hoje num mundo o quê? Um mundo das inteligências, né? Inteligência emocional, inteligência comportamental. A inteligência competitiva a gente fala que ela é a mãe das demais inteligências, porque a gente também está num mundo competitivo. Até para nascer a gente competiu. A gente estava lá com o espermatozoide competindo com um tanto de outros espermatozoides para poder fecundar o ovo. Momento de competição. E esse livro Inteligência Competitiva foi um livro com vários coautores, não é um livro de um coautor só, de um autor só. Foi coordenado por Mirinha Vasconcelos. É um livro que foi editado pela minha editora, Editora Lisboa. Eu também sou coautor, tive a felicidade dela me convidar e ser coautor desse livro. E é um livro que ele traz histórias da vida de cada um, onde houve esse momento de competição e que a pessoa venceu através da inteligência competitiva. Então, foge um pouquinho da área do dark romance, apesar que em alguns momentos você vai ler histórias que há ali o romance embutido na história, mas vai ficar o desafio para você ler e depois comentar sobre esse livro. Tenho certeza está sendo um sucesso de vendas por onde a gente passa e eu quero te Muito presentear com obrigada. ele. E enriquecimento mental, né? Mas disso aqui eu gosto. Esse aqui eu gosto. Eu gosto desses que fala mesmo. A minha cabeça é vencedora, eu vou vencer, eu vou conseguir o que eu quero. Eu gosto desse tipo, assim. Ah, Esse tipo legal. me agrada. Agora, conta um pouquinho mais sobre essa sua história com os livros. Então, do castigo, acabou você fazendo do limão uma limonada, e Sim. aí veio a história dos livros, e depois você nem queria celular mais, mas aí agora hoje você junta o celular com o gosto pelos Sim. livros e virou uma salada mista aí.
Eu juntei tudo. Assim, teve um livro dessa coleção de instrumentos mortais. Pra você ter uma ideia, o nível que eu tava na minha cabeça. Eu peguei o livro, ele tem 600 e alguma coisa de páginas. A gente teria que pesquisar pra ter certeza, mas é um livro, sim. Eu li ele em um dia. O último livro da saga. Porque eu tava maluca com isso. Eu tava doida com o livro. Minha mãe chegou a ficar até preocupada. Foi paixão. Peguei paixão por livros ali e depois eu não parei de ler. Aí eu testei alguns gêneros, né? Um livro que todo mundo gosta e eu não consegui ler de jeito nenhum é Crepúsculo. É um famoso, um best-seller, tá em todo lugar, mas não me desceu, eu não consegui ler. É aquela coisa muito individual, cada um tem o seu gosto peculiar, né? Sim. Então, tem livros que você vai achar uma maravilha, mas às vezes a outra pessoa não vai achar tanto Sim, assim, e né? eu levo pro pessoal. Eu pego pirraça do personagem, eu xingo, eu reclamo, falo, nossa, é muito burro, olha que burrice que tá fazendo. Eu sou assim, eu levo o livro pro pessoal ali, aí eu leio ali, aí eu tô. Diversas vezes eu tô assim, nervosa, xingando. Aí meu namorado pergunta, mas o que você tá nervosa? Eu falo, é esse idiota aqui. E fico nervosa ali com o livro. E depois que eu comprei um Kindle, né? Nossa, conhecer a literatura de autores independentes brasileiros foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a gente paga muito pau pro livro de fora, né? São sempre autores internacionais, são sempre isso, aquilo, outro. Ai, vamos ler aqui Penélope Douglas, vamos ler aqui Colleen Hoover. Eu amo a Colleen Hoover, mas vou citar ela aqui, né? A gente sempre fica nessa, mas a gente nunca para pra olhar o que a gente tem aqui, né? E a gente tem muito autor, assim, excepcional, com livros excelentes que às vezes são vendidos a R$ 2 no Kindle, por um exemplo, sabe? Então, tem muita coisa na literatura ali brasileira de autores independentes, sabe? Que eles mereciam, assim... Tem muita gente que eu falo que merecia a chance. Só a chance do livro, das pessoas lerem. Porque o livro é bom. O livro tem todo o potencial para ser um best-seller, sabe? Tem muita gente assim. E como que é a sua relação com os amigos? Porque os amigos da mesma geração, mesma Ah, idade, às vezes não são tão focados aí com os livros. Há uma resistência, quando você começa um assunto de livro, como é que é? Eles te cortam? Como é que é essa não, eu não relação? sou ouvida, não. Ninguém escuta. A única pessoa que escuta eu falar sobre livros é a minha mãe, que, né? E o meu namorado. Só que eu fiz amigos, né? Amigos na internet. Tanto como influenciadora, como eu fiquei amiga das autoras brasileiras, né? Então eu converso com elas sobre, né? Com amigos assim da vida, do rolê, de sentar ali e tal, eu não troco ideia sobre livro, não, porque eu sei que não interessa a eles também. Aí eu prefiro falar com quem tá interessado, né? Eu tenho uma amiga que só lia romance. Aí diz ela que agora ela tá lendo As Atrocidades, que eu indico, Tatiana. Adoro ela. Agora ela tá lendo. Tá no livro 2 de Corrupt, que eu vivo falando dele. É muito legal porque você vai influenciando outras pessoas a esse hábito, né? E leitura é um hábito, né? Sim. É um hábito muito bom, né? Independente do livro que você tá lendo, ler é muito bom. Agora, como que é a relação de você com as livrarias, né? Você entra numa livraria e não quer sair mais? Ou sai cheio de sacolas? Eu entro assim. A pessoa quer te presentear, te presenteia com um livro. Não, então, eu sou uma manipuladora comigo mesma, né? Eu sentei, o meu Kindle tá aí, se você quiser eu te mostro ele. Eu sentei um dia assim com meu namorado e falei assim, olha, existe um negócio que chama Kindle. Eu tenho uma estante cheia de livros, né? Falei assim, tem um negócio que chama Kindle. Ele é pra você ler livro ali e tal, custa tantos. Eu deveria comprar, né? Aí ele, eu falei assim, porque eu vou parar de comprar livro físico. Aí ele, tá certo, então compra ele, porque você vai ter ele pra você ler e você não vai gastar mais. Porque os livros estão meio caros, né? Alguns aí. Aí você não vai comprar mais livro e tal. Eu falei, pois é. Aí o que eu fiz? Comprei o Kindle. Aí quando eu gosto do livro no Kindle, eu compro ele físico. Aí, assim, eu me manipulei errado e não segui o que eu falei.
Haja espaço para guardar o É, já livro tá acabando. fisicamente, né? Mas hoje em dia, o grupo Editorial Records, eles me enviam mensalmente coleções, lançamentos ali. Esses dias pra trás eu recebi O Diabo Veste Prada e eu falei, meu Deus, um clássico que eu nunca tinha lido, né? E não é romance, né? Aí eu ainda não li, mas isso é um desafio pra mim ler também, porque não tem o romance, não tem nada. Então, vai ser assim. Mas o desafio, às vezes, ele é bom porque motiva a gente a sair da zona de conforto, né? Porque Sim. o dark romance é a sua zona de conforto. É, o romance e o dark romance. É, eu criticava o dark romance, porque eu não entendia o que era dark romance. E eu tenho certeza que muita gente critica porque não entende o que é. Tem ali, aí, por exemplo, se você olhar no meu perfil, um monte de brincadeira e meme que eu faço com o dark romance, você vai achar que é um absurdo. Eu falo, a gente manda todo mundo pro CAPES. Tá todo mundo louco, essas meninas lendo isso, mas não tem nada a ver. É um preconceito que a gente cria ali que tá totalmente errado. Não é um livro ruim. Claro, tem ali uma lista de gatilhos. Todos eles, todo Dark Romance, antes de você começar a ler, ele tem uma lista de gatilhos te avisando do que tem lá. Você entra sabendo. Aceito e desejo continuar. Igual aqueles terminhos de aplicativo. Se você lê um Dark Romance, depois não sai reclamando, porque você sabia o que tinha. E essa área é uma área muito importante a gente falar, Alana, porque eu sou neuropsicanalista, já atendi muitas pessoas clinicamente, passando por várias situações, desde a depressão, da ideação suicida, da ansiedade, do burnout, enfim, vários tipos de doenças relacionadas à saúde mental. E a gente sabe que a saúde mental ela é muito relacionada ao ambiente, àquilo que você vive, daquilo que você absorve de informação, de conhecimento, e que acaba algumas dessas situações virando traumas também. E muitas das vezes o trauma ele é desperto através de um gatilho. Então essa informação é importante porque mães, pais ou até mesmo pessoas que já sabem que são sensíveis a determinados tipos de situação, então tem que tomar cuidado, ler as letras pequenininhas que Sim, sim. aparecem nos ambientes antes de você confirmar, saber o que que é, porque quando uma pessoa ela desperta um gatilho traumático, realmente é uma situação que pode desencadear outros problemas que às vezes sozinha ela não vai conseguir resolver, ela não vai conseguir Sim. lidar. E aí, E eu penso que nesse quesito, cada caso vai ser um caso. Porque eu, por exemplo, passei por várias situações assim na minha vida bem ruins, assim, que estavam na lista de gatilhos e eu continuei lendo o livro. E o primeiro dark romance que eu li foi Assombrando Adeline, né? Já fui lendo cheia de preconceitos. Eu abri o livro e falei, eu vou ler essa bomba aqui, deixa eu ver o que me aguarda aqui. E eu amo, é um dos meus livros preferidos, eu adoro. E uma coisa que eu achei muito interessante, eu passei por uma situação na adolescência, né, que nem cabe, né, a gente ficar detalhando, mas foi uma situação de abuso, assim, né, físico, que depois quando eu li o livro, eu achei que ele me despertaria gatilho, mas ele não me despertou gatilho. Ele me fez superar o meu gatilho. Hoje em dia eu falo sobre esse assunto tranquilamente com qualquer pessoa. Não vou falar aqui agora pra não pesar, pra não, né, pra manter uma vibe legal. Mas hoje em dia eu falo tranquilamente. E sim, foi pelo livro. Já fiz terapia, já muita coisa. Foi ler o livro, a minha cabeça teve um estalo. Foi ler o livro, minha cabeça teve um estalo. Mas aí é aquela coisa. Cada pessoa vai ter sua experiência individual. Não é porque eu deixei de ter um gatilho que outra pessoa vai não. deixar É, também. vai deixar também. Não é uma fórmula pronta, né? A gente fala que as questões relacionadas à saúde mental ela é muito individual. Às vezes o que funciona para um não funciona para outro. E às vezes a pessoa ela aprende a lidar de uma maneira diferente através de uma leitura, através de uma escrita. A escrita é muito terapêutica também, mas as ferramentas técnicas aplicadas pelos profissionais elas funcionam também. Então nunca a pessoa, às vezes pela economia financeira, deve deixar de procurar uma ajuda profissional para tentar resolver sozinha, principalmente se ela não é bem resolvida em determinadas situações. Você, de certa maneira, quando você
traz a situação do lidar e que sozinha você desenvolveu, acaba que você era uma pessoa já bem resolvida em determinadas situações e que teve que ter uma atitude diferente para sair da zona de Eu conforto. acho que desde criança, né? Desde criança eu fui forçada a desenvolver isso. Desde criança eu me cuido, desde criança eu resolvo os meus problemas, né? Resolvo bem resolvido. Aí a gente fica aí o questionamento, né? Talvez não resolva do jeito convencional, mas eu faço o possível. Então, pra mim foi só mais um problema que eu teria que resolver sozinha, né? Mas fica esse alerta para as pessoas, né? Sim. Vai pegar um dark romance, leia, entenda, né? Veja se tem sentido para você ou não tem sentido aquele alerta que Sim. está no livro ali do despertar de gatilhos e só siga em frente se a Se você pessoa, estiver né, pronto para isso, estiver sim. pronta para isso, se ela realmente conseguir lidar com aquela situação e se fizer sentido para ela. Então, Alana, é interessante, eu sempre falo com as pessoas naquilo que tem sentido para ela e naquilo que não tem sentido. Porque muitas das vezes a pessoa ela é levada aí para o efeito manada. Porque o capitalismo acaba querendo produzir o efeito manada porque é mais fácil, porque não é muito mais fácil você produzir as coisas em série, todo mundo consumir aquilo ali que está pronto. Em série é Sim. mais fácil de você fabricar. Ah, não é muito mais fácil você construir ali uma frota de carros, tudo do mesmo jeito, com as mesmas peças, da mesma cor, e vender aquilo ali e deixar todo mundo igual? É o mundo ideal do capitalismo. Só que as pessoas não são assim, elas não são iguais, elas são diferentes. Cada uma tem uma percepção diferente. Uma pessoa vai ler um livro, vai achar uma maravilha, outra não vai ler, não vai gostar tanto assim, outra às vezes vai ver por outro ponto de vista, e assim é o ser humano. Então eu sempre falo com as pessoas o seguinte: faça aquilo que tem sentido para você, não aquilo que tem sentido para o outro. Às vezes uma pessoa, até mesmo em função de uma rede social divulgar uma determinada situação, pode ser que para um grupo grande de pessoas faça sentido seguir aquilo ali. Mas para outro não faz e está tudo bem, está tudo Sim. certo. A pessoa ela tem que entender o eu emocional dela, as emoções dela, a vida dela, o que, que ela quer conquistar na vida em relação ao propósito, para aí sim ela poder fazer as melhores escolhas relacionadas àquilo que tem sentido para ela. Com os livros é muito assim também. Você muitas das vezes já deve ter se deparado ali com um livro que você começou a leitura, você estava vendo que não fazia muito sentido para você e que a leitura não estava tão boa assim, e você deixou de lado. Já Sim, sim, aconteceu. já aconteceu. É Isso normal. é muito normal, comum, né? É comum. Às vezes você, principalmente quando você é influenciado por outras pessoas, né? Você lê ali uma frase do livro que a pessoa postou, e aí você vai ler, e aí quando você lê o livro não é tão interessante. Aconteceu comigo nos últimos meses, aconteceu uma vez só. Geralmente eu gosto de tudo que eu leio. Mas é completamente normal. Nos meus vídeos tem gente que fala que, eu li por sua causa, mas eu não gostei. Aí eu falo, então lê esse aqui, que talvez você goste, né? Porque a experiência vai ser individual. Sempre vai ser individual. Claro que se a pessoa gostar muito de mim, por exemplo, ela vai ir influenciada. Ela vai pegar, ela vai achar ruim, mas ela vai falar, mas talvez se, né? Mas vai ser individual mesmo e tá tudo bem. O Dark Romance mesmo, ele é para quem tem cabeça e para quem vai ter estômago para ler. Ele não é para qualquer pessoa. Por isso ele chama Dark Romance, né? Por isso tem abaixo dele tem vários, tem Monster Romance, tem Tabu Romance, mas esses aí eu não entro não. Eu acho que eu tô no meu Elas são mais pesados, eu né? tô ali, tô quietinha ali, já tá bom pra mim. Mas tem gente que aguenta ler, entendeu? Então, vai de pessoa mesmo. Hoje em dia, tá no meu perfil quem tem cabeça pra ler. Quem não tem, já não acompanha mais. Claro, dias e dias ali eu indico um livro normal, romance normal, né? Vários. Indiquei vários nacionais esses dias maravilhosos. E eu faço essas indicações, mas realmente meu público é de dark romance. É gritante a diferença no engajamento ali dos vídeos mesmo. Quando eu falo de dark romance,
o engajamento é muito maior, porque é o meu público e é quando eles se sentem acolhidos. Tem alguém ali botando a cara, mostrando pra eles o que é bom, falando que esse aqui talvez não seja tão legal. Então é isso. O Dark Romance você entra sabendo. Você entra sabendo que você não tá lendo John Green, né? Você não tá lendo Jane Austen. Você tá lendo algo que é pesado e que cabe a você ou não seguir em frente com isso. Agora, é legal, Alana, porque às vezes a pessoa ela se depara ali com o seu perfil e ela se sente atraída ali pelo perfil, pela forma como você coloca esse amor pelos livros e as dicas em que você dá, mas às vezes ela nunca teve esse contato com o dark romance, ela ainda não teve esse contato com esse outro mundo literário. É, teria ali um livro que seria aquele que você, se a pessoa vai ler pela primeira vez, ela lê esse, Sim, para ela poder introduzir dentro do conceito e ir criando essa sim. maturidade de leitura, né? Eu sempre indico Corrupt. Eu sempre indico Corrupt. A pessoa comenta lá no meu vídeo: Alana, eu nunca li Dark Romance, mas queria entrar e começar. Eu falei: lê Corrupt. Você leu Corrupt? Aí você gostou ali da forma que as coisas foram tratadas? Porque o Corrupt ele é um Dark Romance muito controverso, na minha opinião. Eu gosto. Eu gosto da coleção. É uma boa coleção. Mas ele é muito controverso no meu conceito de Dark Romance. No meu conceito de Dark Romance, Corrupt é meio assim e chega a ser leve. Aí tem gente que fala, me fala o mais pesado que tem aí que eu vou ler, que aí se eu não gostar também, aí pronto, acabou. Aí eu falo, então mete o louco e lê Assombrando Adeline. Se você aguenta ler Assombrando Adeline e Perseguindo Adeline, que é uma duologia, você lê qualquer coisa. Agora é legal porque os livros ele têm a capacidade de influenciar as pessoas, né? Sim. Influenciar a vida das pessoas. Traz informação, traz conhecimento, mas também faz a pessoa sonhar, faz a pessoa se colocar ali no lugar dos personagens. Enfim, o livro ele sempre foi uma grande fonte de ampliação de visão, de consciência, de mundo, mas ele também tem esse trabalho de influência. Então, assim, acaba que é também uma grande responsabilidade, né? Esse processo da indicação dos livros, de trabalhar com um público grande que te acompanha. Lidar com isso para você também sempre foi super tranquilo. É tranquilo, porque a gente brinca ali, aí às vezes uma ou outra influenciadora fala, tipo assim, meu sonho é um Zade Meadows, mas ninguém quer um Zade Meadows de verdade, né? Entre o cara legal e o cara que vai ser o igual do Dark Romance, na vida real, todo mundo vai escolher o cara legal. E se você escolhe o cara do Dark Romance, que foi o que aconteceu comigo na adolescência, eu não lia Dark Romance na época, que fique claro, você se ferra e você já sabe que você se ferra. Então as pessoas estão sabendo mais realmente separar o que é real e o que tá ali para te entreter. É entretenimento, né? Você não quer receber mão decepada no correio, né? Que acontece num dos livros. Então, assim, as pessoas veem o limite ali do que é normal, do que não é normal. E se você tem, né, tendências a aceitar e tolerar comportamentos abusivos, principalmente porque isso vem da sua infância, né? Às vezes uma mãe abusiva, um pai abusivo, uma mãe narcisista, né? Isso faz você normalizar esse tipo de comportamento, né? Você não entra no meio que fala disso, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas também culpam muito o influenciador, né? Ai, você disse isso, isso, isso de tal livro e agora eu penso isso. Não. Eu falei o que eu pensava sobre o livro, porque é a minha opinião. Você tem a sua opinião. E eu não sou obrigada a ser responsabilizada pelo que você sentiu ou pela experiência que você teve. Porque eu compartilhei a minha, né? Hoje em dia a culpa é muito colocada em cima do influenciador, né? Mas ali tem todos os avisos. Você abre o livro aqui, tem uma lista, se você pegar um livro de Dark Romance, você vai ver que é enorme, circulado, é para chamar a atenção mesmo, escrito lista de gatilhos. Bota tudo, cita tudo tecnicamente, como funcionam esses gatilhos. E fala, se alguma dessas coisas te afeta, se você não tolera, não leia o livro.
Os próprios autores colocam. Então é realmente algo que você escolhe fazer, entendeu? Você escolhe pegar para ler. Você assume a responsabilidade do que aquele livro ali vai te causar mentalmente. É uma situação em que a gente tem que deixar sempre claro ao divulgar determinada informação do conteúdo ali daquela informação. Eu Sim. sempre falo do cigarro. Todo mundo sabe os males que o cigarro ele causa, mas o cigarro está aí, vendendo em qualquer lugar. Mas está lá os alertas, está lá os avisos, consome quem quer. A Sim. pessoa sabe aonde o consumo daquele produto vai levar ela. Se ela quer passar por isso, é interessante. Agora, só um parênteses em relação à questão do dark romance, e principalmente aqueles dark romances onde trazem as situações abusivas, porque muitas das vezes a pessoa que está num relacionamento abusivo, seja com o pai, com a mãe, seja com o marido, ou qualquer outro tipo de relacionamento abusivo, muitas das vezes a pessoa, às vezes ela nem sabe que está dentro de um relacionamento abusivo. Muitas das vezes é tão zona de conforto, ela está tão acostumada com aquilo ali, que sair daquilo ali, para ela, ela tem medo de sair de algo que às vezes não afeta, que está afetando ela de maneira negativa. E aí é importante que sempre, né, na hora que for fazer algum comentário relacionado a situações do Dark Romance, que né, deixe esse alerta mais Mas claro para as pessoas. você se refere a pessoa ler o dark romance e de alguma forma romantizar a situação que ela tá vivendo? Dela está vivendo, Aí, justamente. aí esse é o preconceito que eu te falei. Que todo mundo acha. Que todo mundo que não leu o dark romance. Não existe comportamento abusivo dessa forma. O dark romance nada mais é que um cara que é um mafioso, um bad boy, um cara ali que, por exemplo, do meu livro preferido, ele é um hacker que ele desmonta estruturas, ele desmonta quadrilhas que traficam crianças. Então ele é um vilão mesmo. E o que ele faz de abusivo ali? Ele não manipula ela mentalmente, ele não agride ela fisicamente, ele não. A única coisa que ele faz é ficar chamando ela de ratinha e stalkeando ela, né? Mas isso, a todo momento, é deixado claro no livro que ela gosta. Que o medo que ela tem dele, o medo, é um medo que excita ela, que ela gosta dele. E todo dark romance é assim. Entende? Então as pessoas criaram esse conceito de que no dark romance o cara é abusivo e isso vai romantizar relacionamentos abusivos e é um conceito errôneo. Que é o conceito que eu também pensava. Pensava, o povo não tem cabeça. Quando eu fui ler, eu entendi que o povo não tem cabeça, assim, de falar um negócio que eles não leram. E eu critiquei, fui na internet mesmo criticar no meu TikTok. Na época eu critiquei e falei assim, nossa, vocês são malucas. Tava até me referindo a Nightfall, que é um livro de dark romance. E no final é isso, é essa o negócio que as pessoas confundem. E é muito legal entrar nessa questão, porque tem um livro, na verdade tem vários, né? Tem vários livros que são romance, né? O cara não é um stalker, o cara não é um mafioso, o cara ele é um contador, ele é um CEO, ele é um padeiro que seja, ele é uma pessoa normal. Aí o plot do livro é uma traição. É uma gravidez de outra mulher que ele arrumou. É um negócio assim. Então, esse conceito do dark romance, de que ele vai romantizar relacionamentos abusivos, é completamente assim, fora do eixo. Não é de forma alguma. O dark romance não é o cara que vai fazer qualquer coisa com você porque ele acha que é seu dono. O dark romance é sobre o cara que vai fazer tudo por você, sem limites e sem pudores e sem moral, ética, e não vai pensar no criminal, não vai pensar em nada, né? Ele vai fazer por você. É isso. Entende? E assim, quais outros preconceitos você acaba enfrentando em relação à divulgação do Dark Romance? É esse mesmo, é essa questão das pessoas acharem que eu, como mulher, que já sofri, já falei abertamente sobre isso, mulher que já sofri tanto quanto criança quanto adolescente, violências, abusos, né, sexuais,
falarem que eu divulgar esse tipo de livro é como eu tenho estômago pra isso, que eu tô sendo hipócrita, que eu tô sendo isso, que eu estou romantizando. E, na verdade, a pessoa só não se deu o trabalho de pegar o livro e ler, né? Porque hoje em dia eu penso isso. Se eu vou julgar um livro, o pessoal fala, Lana, faça resenha de tal livro. Eu vou pegar e vou ler. Eu não vou olhar pro livro, folhear ele e falar, achei um lixo, porque bom, disse, e vou pra internet falar sobre isso. A opinião depois de ter consumido o Eu produto. tenho um quadro que chama Opiniões Polêmicas sobre livros que ninguém te fala, mas eu falo. Tem um livro muito interessante da Colleen Hoover que chama Todas as Suas Imperfeições. Como que esse livro funciona? Tem um casal ali principal, né? E ela quer muito engravidar, mas ela não pode engravidar. E ela passa 7 anos ignorando ele, procurando ele só quando ela estava no período fértil dela para tentar engravidar, né? Procurando ele para coisas, enfim, coisas de casal. E ela sempre fazia. Tinha vezes que ele não queria. Ele não queria. Mas ela ficava insistindo e forçando ele até o limite, até ele ir, né? E foi assim sempre. Hoje em dia, o nome do personagem é Graham. Hoje em dia, ele é considerado vilão. Por quê? Porque ele traiu ela. Eu defendo ele em todo vídeo que eu faço, que eu puder defender ele, eu vou defender ele. Passou 7 anos tentando conversar. 7 anos indo atrás dela, 7 anos sendo usado. E se a situação fosse o inverso? E se fosse ele querendo ter um filho, e ele é meio infértil, não funciona direito, aí tem que ficar tentando, e ela não quer? Se a situação fosse o inverso, como as pessoas veriam ela? Porque ele pode muito bem ter se sentido abusado. Não é falado no livro, mas é demonstrado. Porque ele falou, eu não quero me relacionar com um zumbi. Porque ela nem gostava do que ela estava fazendo. Ela ficava assim, ó, contando, tipo, meu dia, o livro narra, meu dia fértil é tal. Então a probabilidade, enquanto eles estão ali no ato, ela tá assim, entende? Por 7 anos. Aí o pessoal pega esses 7 anos, esquece tudo e fala, ele traiu ela, ele é o vilão da história e esse livro é uma porcaria. O livro é excelente, ele não é um vilão, não é um dark romance, é um romance normal. E as pessoas se perdem ali totalmente com esse livro. Toda chance que eu tenho de defender ele, eu defendo. Em todo lugar possível. Inclusive agora eu tô aqui defendendo ele. Agora é interessante, Alana, porque nós estamos vivendo uma mudança de gerações, né? Nós vivemos hoje uma geração um pouco mais frágil, uma geração mais bunny. Muita gente fala que é a geração do mimimi, que não pode fazer muitas coisas porque a geração já está reclamando. E a gente tem visto hoje, por exemplo, mudanças profundas na sociedade, principalmente em relação à questão da mulher. Alguns anos atrás, né, a gente vinha, às vezes, casos de impunidade, de abusos contra a mulher, de estupros em relação à mulher. E nós vimos agora recentemente jogadores famosos, né, serem condenados e presos em função justamente dessas situações que há uns 20 anos atrás isso era tolerável. Você vê que as mudanças em relação à percepção e essas mudanças da sociedade têm muito a ver também em função dessa nova cultura implantada, inclusive pelos livros na mente das pessoas? Eu acredito que os livros têm seu papel, né? Mas acho que é uma gama de coisas, né? Redes sociais, movimentações, as pessoas falarem sobre... Por exemplo, essa semana semana passada, foi a pior semana da minha vida, assim. Eu expus um caso de pedofilia que eu sofri no âmbito da minha família, né? Foi de um agregado e eu não fui acolhida pela minha família, né? É porque você falou da punibilidade, né? Eu, nesse momento mesmo, assim, estou em contato com advogados e tal, porque eu posso responder por uma calúnia e denunciação caluniosa, porque é a minha palavra contra a dele, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está tendo justiça, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa... Porque aí agora a gente não vai falar só de mulher, a gente vai falar de pessoas. Eu gosto de tratar dessa forma, né? Não sou antifeminista, né? Deixando claro. Eu defendo mulheres e tudo mais.
mas eu gosto de defender as pessoas. Existem homens também sofrendo com... É muito complexo eu te explicar o que passa na minha cabeça, porque o que passa na minha cabeça é por que tem gente que mente? Por que tem gente que acusa alguém de fazer algo por uma mágoa, por uma raiva, pra afligir alguém, atingir alguém? Porque isso acontece quando chega uma pessoa como eu, que realmente aconteceu, eu fui deslegitimizada. Eu fui ridicularizada. Fui questionada. Foi ridículo. Eu sentei numa mesa como essa aqui, com um agente penitenciário ali, da família, né? Que não é... Ele não foi na polícia, foi entre a família ali. E eu comecei a ser questionada dos porquês o tempo todo. Tinha 9 anos, faz 13 anos. Ele queria que eu me lembrasse de detalhes que, pô, quem lembraria? Onde estava fulano, onde estava ciclano, onde você estava? Como que eu vou lembrar? Onde a mesa estava? O que todo mundo estava fazendo? Ele queria ali a todo momento achar furos na minha história. E eu só expus a história porque chegou ao meu conhecimento que o pedófilo estava tendo contato com outra criança, né? Foi só por isso que eu expus a história. E agora eu estou saindo de mentirosa, que eu preciso de atenção. Não preciso, né? Muito menos a deles. Mas que eu sou mentirosa, que eu faço tudo por atenção. Que eu sempre fui problemática. E que é só mais uma mentira minha. Então, assim, eu fui, consultei 8 advogados. Os 8 advogados olharam pra mim e falaram, olha, você vai perder. Você vai perder. Porque eu registrei o boletim de ocorrência. Eles olharam pra minha cara e falaram, você vai perder. Posso te defender aqui, um amigo distante falou, eu vou te defender, eu te defendo nesse caso. A gente vai perder. Porque eu não tenho prova. É minha palavra contra ele em dúbio pro réu, né? Sem provas, a vantagem vai ser do réu e não da vítima. Então eu sofri tudo isso e passei anos calada, né? Pra proteger uma pessoa. Pra proteger uma pessoa que foi a primeira a vir falar comigo que as medidas cabíveis contra mim iam ser tomadas. Que eu faria justiça com as minhas próprias mãos. Insinuou. Foi uma situação, assim, degradante pra mim. Entende? Ver ali... E foi isso que eu te citei no início. Quem ficou do meu lado foi os meus seguidores. Que estão todo dia, Alana, você tá bem? Como você tá hoje? Tá sumida? Posta alguma coisa aí com a gente? Entende? Eu fui totalmente rejeitada, assim. Os meus pais não, meu pai e minha mãe não, meu namorado não, amigos também não, mas a minha família ficou do lado do parente próximo ao agregado. Ai, ele é parente próximo de um pedófilo, mas eu que fui a criança que sofreu. Por que ele tá recebendo acolhimento e eu não? Entende? E aí eu registrei o boletim de ocorrência e a chance de eu perder isso aí é grande. Vários advogados já falaram. Os meus familiares pararam de me seguir nas redes sociais. Teve inúmeras indiretas, entendeu? Sobre como eu queria chamar a atenção. Eu não preciso de atenção. Eu realmente não preciso desse tipo de atenção. Eu tenho atenção com o meu conteúdo, tenho atenção com o meu público, com os meus seguidores, né? Tudo que eu falo ali com o meu público, eles me dão atenção. Eu não preciso da atenção deles, nunca precisei. E agora é isso. Então, ao mesmo tempo que tem casos que há justiça, vai ter casos que não há. E ao mesmo tempo que eu tô falando a verdade, tem gente por aí mentindo. E aí como que fica? Me descredibiliza o tempo todo, descredibiliza as vítimas de verdade, né? Pessoas ali que fazem as coisas... Conheço gente que fez queixas caluniosas contra um ex-parceiro só pra prejudicar mesmo, porque ele não quis ela. Falou assim, eu vou fazer, tô nem aí, dá nada. Não dá nada pra mim. Foi lá e fez. E aí, e as mulheres que sofrem de verdade? O que acontece com a gente quando tem pessoas fazendo isso? Então, eu acho que por mais que tenha evoluído, tá muito errado. Tá muito errado porque não é só o nosso sistema judiciário, não é só a polícia que tem que mudar, as pessoas têm que mudar. As pessoas têm que ter um mínimo de integridade e honestidade.
pra fazer as coisas, sabe? Essa situação que eu tô vivendo, assim, ridículo. Eu vou na frente do juiz, vou contar a verdade e vou falar até olhando pra câmera, porque eles me vigiam, veem tudo. Eu posso perder na justiça, mas eu e você, nós sabemos o que aconteceu. Você pode negar na frente do juiz, você pode negar pro seu filho, você pode negar pra sua família, mas pra mim, você não nega e a gente sabe o que aconteceu. Desculpa, eu queria dar esse recado porque tá entalado. Eu posso perder na justiça, mas eu sei. Aqui eu tenho provas aqui, sabe? E aí é uma situação muito, muito delicada para E Alana, todos. expondo essa história, né, esse testemunho, essa experiência negativa que você passou na vida, que você disse, você passou por psicólogos, passou por leituras que acabaram trazendo um novo significado para você e você conseguiu, de certa maneira, superar e ressignificar essa vivência aí que você passou. Pessoas que passam pela mesma situação podem ter o gatilho desperto através da leitura de um dark romance? Podem, mas quem eu converso que leu, não. Eu converso com muitas seguidoras, muitas pessoas. É porque, no caso, quando você se dá o trabalho de ler um dark romance, você já está inteirado do que tem lá. Então, geralmente, as pessoas que têm esse gatilho mais aflorado, que era até o meu caso, né? Inclusive, pô, crises de choro à noite, a crise de pânico, tem... Sobre essa questão da pedofilia mesmo, eu não superei. É uma questão sensível para mim, eu não superei. Mas a outra questão, né, do meu ex que me abusava fisicamente, emocionalmente, assim, me ajudou muito. Mas a pessoa que tá com gatilho ali aflorado, às vezes o trauma acabou de acontecer, ela não vai buscar um dark romance, né? E Ela não como vai que você buscar. faz para lidar hoje com essa questão sensível da pedofilia, de ver a pessoa ali impune, vivendo a vida dela, como se nada tivesse acontecido? Como que você lida com essa situação? Como que você tira forças para não sucumbir a uma situação que poderia causar, às vezes, um ruído em relação à sua saúde mental? Bom, quando eu revelei, quando eu levei a público, né? O vídeo tem 4 minutos. Foi na minha conta principal, mas eu repostei em todas. Estava numa crise de pânico seríssima, gravíssima. E eu tava muito abalada, muito, muito, muito abalada. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou contar pra mãe da criança, né? Eu vou contar pra mãe da criança. Contei pra mãe da criança e tal, ela pegou, conversou comigo, me falou coisas ali. Tipo assim, foi acolhedora comigo, né? Porque ela é da família também. Uma das poucas pessoas que ficou do meu lado da família. E eu, a todo momento, querendo prezar pela pessoa, né? Que é próxima ao pedófilo, mas não é ele. E o que me destruiu, o que fez eu bambear ali, porque eu passei por muita coisa na minha vida. Eu passei por muita coisa na minha vida. Pra você me bambear Você vai precisar fazer um esforcinho. Eu balanço, mas eu não caio, não. É bem difícil. Mas o que me machucou, com certeza, foram os 13 anos de silêncio para preservar a imagem que ele tinha do parente dele, ali, do pai dele. Porque era uma paixão pelo pai. Meu pai é meu herói, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Criado como irmão comigo, acho que eu amei sozinha. Acho que o que me doeu foi saber que eu amei ele sozinha. Que eu preservei ele sozinha, né? E não me preservei. Eu preservei ele. Entende? Desculpa. Tranquilo. Foi... O que me machucou foi isso. Minha família contra mim, eles são nada. Eu não preciso deles. Não preciso de vocês. Eu preciso de mim. Eu preciso de mim inteira. O que me magoou, o que me balançou, foi saber que eu amei ele sozinha. Desde criancinha, né?
O que me magoou foi saber que eu amei sozinha. E foi o que eu falei com ele. Na verdade, eu gravei áudios porque até então quem conversou com ele tinha sido meu pai. Meu pai, assim, meu pai transtornado, porque ele descobriu no vídeo, né? Ninguém mais sabia. Assim, eu contei pro meu namorado e tal, alguns amigos, mas não era algo que eu expus pra familiares. Aí o meu pai que falou com ele. E ele falou assim, não, eu vou ligar pra ela. Essa ligação nunca aconteceu. E deles eu não ouvi um sinto muito, né? Então eu gravei uns áudios pra ele, chorando, contando como aconteceu. Eu falei, olha, fulano, aconteceu isso, 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 isso. E foi assim, assim, assado, foi o que aconteceu. Mas o meu pai tá aí xingando, mas eu não tô xingando ninguém. Eu só tô avisando, né? Eu tava bem assim. Só que aí eu decidi, sentir no meu coração, falei assim, eu vou apagar essa mensagem. Eu apaguei antes dele ver. Apaguei tudo. Ainda bem que eu apaguei. Porque ele me gravou um áudio que me magoou de um jeito. Eu senti a faca. 13 anos protegendo alguém. Que não era eu. Pensei, eu já tô destruída. Eu vou proteger ele. E eu protegi ele. E no áudio ele falou comigo assim... eu acho que ele já estava assessorado por um advogado. A namorada dele estava ao lado dele. Acredito que as poucas frases robóticas e prontas de empatia que eu recebi foram aconselhadas pela namorada, né? Porque ele só questionou coisas de justiça com as próprias mãos. O que eu sou? Eu sou um animal? Eu sou um ser humano. Da minha boca, eu não falei nada. Eu não fiz nada, eu só contei o que aconteceu comigo. Eu deveria ter o direito, porque foi questionado. Por quê? Por que falar agora? Por que expor na internet? Porque eu faço o que eu quiser. Entende? Tentaram me calar. Ele queria que eu ficasse calada. E aquilo ali, aquele áudio, foram 3 minutos e 40 segundos de áudio que ele gravou pra mim. Eu decorei. Porque eu escutei. E nunca mais esqueci. Tá na minha cabeça. Até hoje. O tanto que ele me machucou com aquilo. Essa é a parte difícil pra mim. O que eu passei quando criança é o que mais acontece, né? Muitas crianças sofrem, então é só o que acontece. Queria que não tivesse acontecido, mas aconteceu e eu vejo como uma oportunidade de ser uma pessoa mais forte. Mas pra mim, traição dele eu não esperava. Aí ele falou assim, meu pai tem direito a se defender. Pode ser verdade, como pode ser mentira. A todo momento colocando minha palavra em prova, sabe? E eu repeti pra ele várias vezes, fulano, eu jamais inventaria isso. Aí eu desisti de continuar afirmando e reafirmando o negócio que eu já tinha falado 1000 vezes. O negócio que eu passei o dia inteiro afirmando. Você tem que ver que cena ridícula. Alana, você como mulher no Brasil, você se sente desprotegida? Você sente que o sistema ainda é um sistema patriarcal, ainda é um sistema machista, ainda é um sistema que dificulta a mulher ter essa segurança e essa proteção que às Sim, vezes ela deveria ter? sim. Eu acredito que, principalmente, vou levar para o pessoal de novo, principalmente em casos de pedofilia, a palavra da vítima deveria valer mais e o indúbio pro réu não deveria entrar. Não deveria ter indúbio pro réu em casos de pedofilia. Não deveria. Porque raramente uma criança fala. É uma situação completamente... Eu nem sabia, quando ele fez, eu nem sabia o que era. Eu não entendi o que era aquilo, eu sabia que doía. Eu só sabia que doía e eu senti vergonha. Eu nem sabia o que era. E eu fui sentada numa mesa e questionada porque eu não falei antes várias vezes. Eu fui sentada numa mesa e tive que ouvir que... é que a gente sempre falou pra botar um shortinho debaixo do vestido. Foi isso que aconteceu. Então não acho. Não acho. A gente vai ver aí acontecer comigo.
Agora, daqui a meses, quando o Ministério Público entrar com o processo, se bobear, eu espero que ele tenha decência. A gente sabe que ele não tem. Mas eu espero que ele tenha decência de, pelo menos, não me processar por denunciação caluniosa. Só isso. Só ganhar mesmo ali e pronto. Entendeu? Porque todo mundo já fala que eu vou perder. E eu acho que falta isso, falta lei que proteja as crianças disso. Porque assim, o crime não prescreve. Você pode denunciar, pelo resto da sua vida você pode denunciar. Mas e o indúbio pro réu e um monte de coisa que tem a favor dele? Eu tenho a minha palavra, o meu trauma e o que ele roubou de mim que nunca mais voltou. É isso que eu tenho contra ele, né? E uma família inteira contra mim, é o que eu tenho também. Então, não acho que proteja o suficiente, não. Essa questão das crianças tem que ser revistas. Comportamentos de uma criança que era agitada, carismática, cantava, queria ser famosa, como eu falei pra você, do nada ficar depressiva. Eu tinha um celularzinho assim que eu gravei um áudio querendo morrer, falando assim, eu queria me matar. Era um Nokia abre e fecha, sabe? Que tinha prata com rosa. Eu lembro até qual celular era. Do nada eu queria só morrer e pronto. Então assim, isso não é normal, né? A gente tem que... Eu não culpo meus pais por absolutamente nada, né? Não é culpa dos meus pais. É culpa dele, né? É culpa dele. E eu acho que tem que ter essa proteção. A criança tá estranha. A escola também tem que ver os indícios. Tem que ter uma pessoa especializada ali em crianças que sofreram abuso. Porque eu sinto que eu queria que tivesse existido alguém pra me salvar lá. Sabe? Mas não teve. Como não teve agora. Mas agora eu consigo me salvar. Fico imaginando se eu tivesse falado com 9 anos de idade o que ia acontecer comigo naquela família. O que ia acontecer comigo lá se eu tivesse falado. Ia ser loucura o que iam fazer comigo. Porque eu, adulta, pagando as minhas contas, não precisando deles pra nada. Eles me oprimiram assim de uma forma que parecia que eu tinha pegado uma criança e feito alguma coisa com uma criança. Entende? Parecia que errado era eu. E pra eles é. E é isso, é o que eu penso. Eu queria que tivesse alguém lá pra me salvar na época. E eu acho que é isso que falta. Talvez alguém numa escola, uma lei, alguma coisa, qualquer coisa, né? Um psiquiatra forense ali durante o julgamento pra ver que eu não tô mentindo. É isso. No final é isso. Eu não acho que tá justo ainda. Alana, bom, primeiro sinto muito, né, por essa situação que você passou, situação que nenhuma pessoa deveria passar, né, nenhuma criança deveria passar. É dever do Estado, da sociedade, né, proteger as crianças, né, proteger os adolescentes, para que não passe por situações assim, principalmente porque são extremamente traumáticas e vão influenciar no futuro dessas pessoas. Né? É uma coisa que não sai da cabeça. Nunca sai. E a gente sente muito, esperamos aí que a justiça possa ser feita. Se não for dos homens, que pelo menos a de Deus ela haja, né, de acordo com a infinita misericórdia. Agora, você tocou um assunto que é muito interessante. A gente não vai ter tempo para poder entrar, é uma pena, mas fica para uma próxima oportunidade. Sim. E aí a gente pode até entrar mais nesse tema. Mas é interessante que na pandemia eu fui convidado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz a participar de uma formação que chama Socorrista em Saúde Mental. E aí eu me formei nesse curso, nessa formação, e eu passei a ser socorrista em saúde mental e depois a ministrar cursos de socorrista mental. E qual que é o principal papel do socorrista mental? É justamente ele identificar pessoas que estão passando com risco em relação à sua saúde mental. Porque não está escrito na testa da pessoa que ela vai suicidar, não está escrito na testa da pessoa que ela está com ansiedade, não está escrito na testa da pessoa que ela está com depressão. Mas o comportamento dela, o corpo fala. E aí se a pessoa ela tem as técnicas de identificação adequadas, ela consegue identificar.
uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto que teve ali uma mudança no comportamento, uma mudança na fala, no modo de falar, no modo de conviver com as pessoas, e aí consegue identificar que aquela pessoa está passando por uma situação. A partir do momento que ele identifica aquela situação, ele acolhe a pessoa, porque o acolhimento é fundamental. Depois do acolhimento, aí sim busca-se a melhor solução para poder entender o processo que a pessoa está passando e poder ali buscar uma solução A para que a pessoa não depressão viva com é isso. sorrateira. Muito. Ela é sorrateira, ela vem aos poucos, ela vem, ela te consome e você nem vê. Depressão vem aos poucos, ela te consome e você nem vê. Até o dia que você percebe que você só não quer estar aqui mais. E os livros ajudaram você a sair um pouco dessa tristeza prolongada. Sim, sim, sim. Inclusive tem um livro que eu gostaria de indicar, uma autora nacional, que chama A Menina Feita de Espinhos, Fabiane Ribeiro. Não é um livro famoso, né? Não é um livro de romance, mas é um livro que é importante. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro e entender ele, ver a importância dele, né? E ele passa uma mensagem incrível. Ele é, assim, extraordinário, é um livro muito bom. Muito legal, Alana. Obrigado, né, pela sua participação aqui. Queria que você deixasse uma mensagem final, né, para nossa audiência, para a sua audiência que também vai estar aqui escutando um pouco dessa história, em que a gente tratou mais do que a história dos livros, né? Sim. Trouxemos aí o seu relato pessoal, a situação que você está passando, né? Que realmente a gente possa acolher você, a sua história da melhor maneira possível. Então, finaliza com a sua história. Eu já agradeço você pela audiência. Tamo junto, gente. Gente, muito obrigada para quem assistiu até aqui. Leiam o livro da Fabiane Ribeiro, ele é muito bom. E se você é uma criança, um adolescente, uma mulher, um adulto que passou por uma situação, né? Se você tem provas disso, se você não tem também, mas você tem laudos psicológicos, gente, fala, tá? Fala, não tenha medo de falar. Eu vou ser corajosa até o fim e eu vou contar tudo pra vocês. E é isso, tenham coragem. E nunca sejam gentis demais que vocês esqueçam de ser inteligente. Obrigado, Alana. Café para Despertar fica por aqui e voltamos sempre com histórias sensacionais do desenvolvimento humano, dos livros e outras mais. Fica aí, não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar com as pessoas que você acha que vão se interessar em consumir esse conteúdo e não deixe de se inscrever no nosso canal para que a gente possa ir crescendo e tendo mais e mais e mais vídeos como esse. Um abraço. Tchau.